Agora eu vou dar um exemplo muito legal que o seu celular pode fazer. Ele pode falar com você. Vamos supor, aqui ó, vou dar um exemplo. Vamos supor que você está querendo, né, que quando estiver chegando na quinta-feira, 8 horas da noite, você quer que o seu celular te avise que a aula está prestes a começar. Você pode colocar um evento, você pode colocar um despertador, você pode colocar um monte de coisas aí que você quiser. Mas o aplicativo aqui, ó, MacroDroid, tem como você falar, você colocar um texto pro aplicativo, pro celular falar. Ele vai falar mesmo. Está chegando a aula do Bruno. A aula do Bruno está chegando. Daqui a pouco tem a aula do Bruno. Vamos criar isso. Daqui a pouco tem a aula do Bruno. Então vamos lá. A gente vai criar um macro desse jeito, tá? Então eu vou apertar aqui, né? No mais. E aqui está falando, ó. Ao adicionar uma macro, através dessa função, você pode criar uma macro em branco para povoar manualmente ou use o wizard, né? O assistente. Eu vou apertar aqui em usar o assistente, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é, logicamente, quando chegar na hora. Porque como a aula ela sempre acontece 8 horas da noite na quinta-feira, você vai criar o aviso seguinte. O gatilho vai ser através da hora. Então a gente vai colocar 5 minutos antes, tá? 5 minutos antes. Então a gente vai pela hora aqui, ó. O gatilho, né? O gatilho vai ser a hora, data e hora. Então aqui a gente vai definir o quê? Gatilho de dia, hora. Vou apertar aqui em gatilho de dia, hora. Então, aqui em cima a gente tem os dias da semana, de segunda a domingo. Vou marcar aqui quinta-feira, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, vou marcar aqui no quadrinho da quinta-feira. Então, na quinta-feira é o gatilho da hora. E eu vou colocar aqui, né, a hora que vai despertar. Ele vai despertar que hora? 19, ok? E 55, tá? Você vai colocar isso aqui, ó, 19h55 da quinta-feira. Aqui está falando para usar o alarme. Use essa opção se o gatilho temporal não estiver sendo disparado, tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um teste com essa opção desmarcada, tá? Essa opção desmarcada, usar alarme, e vou dar o OK. Ou seja, já configurei meu gatilho. Quando for quinta-feira, marquei o quadrinho de quinta, às 19h55, esse é o gatilho. Vou apertar em OK. Então aqui, o gatilho de dia e hora já está feito. Agora a gente vai apertar aqui em ações. Qual vai ser a ação? O celular vai falar. O celular vai falar. Então a gente vai procurar aqui, ó, a opção, eu acho que é aqui específico do Droid, ó. Quer ver? Ativar, deixa eu procurar aqui. Definir o texto, não é isso. Desabilitar, excluir. Não é aqui nessa opção. Vamos procurar. Mensagem, talvez seja aqui. Não. Então, mídia, notificação, volume. Será que é volume? Vamos ver. Também não. Então, vamos procurar mais. Aplicativo não é ações do dispositivo. Pesquisar por voz, não. Falar texto, ó. Essa opção aqui, ó. Falar texto. Aqui que a gente vai colocar? A gente vai escrever o texto aqui, ó, nesse lugar, o texto que vai ser falado. O texto vai ser o seguinte. Está chegando a aula do Bruno. Tá? Então, eu coloquei desse jeito aqui, ó. Eu escrevi. Está chegando a aula do Bruno. Vou apertar aqui embaixo para fechar o teclado. E aqui você tem algumas opções, tá? A gente vai ter que configurar. Pôr o texto na fila, não precisa. Esperar completar antes de ir para a próxima ação, não precisa. Falar dígitos individualmente, não precisa, tá? Agora o fluxo de áudio, padrão do MacroDroid, isso aqui a gente vai mudar. A gente vai apertar aqui em cima e vai colocar em mídia música. Tá? Em fluxo do áudio, você vai colocar mídia, música. E o idioma, você vai colocar português, né, Brasil. Português, Brasil. Tá? Agora, se você quiser ouvir em outro idioma, você coloca para ouvir em outro idioma. Eu vou apertar aqui em teste para a gente testar. Vai? Então, vamos lá. Ó, falou, mas falou bem baixinho.
Por quê? Porque o volume do celular está baixo. Então a gente precisa corrigir isso. Então a gente... Aqui, essa opção de falar texto é só isso que precisa fazer. Escreve o texto que vai falar. Aqui embaixo, seleciona o fluxo de áudio, mídia, música. Aqui embaixo, coloca o idioma português Brasil e dá o OK. Então, pronto. Aqui em cima já criamos a macro. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma condição agora. Vamos supor que o celular está com volume baixo. Vai falar, mas o volume está baixo e você não vai ouvir. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o volume seja aumentado automaticamente antes de falar esse texto aqui. Então, a gente vai fazer isso antes. Então, vamos lá em ação. Vamos lá em sons, né? Cadê? Volume. E a gente aqui, ó, ajustar o volume, tá vendo? Aumentar ou diminuir volume. Então, eu vou colocar aqui, ó, em aumentar, diminuir volume, tá? Aumentar o volume. Aqui já aumentou o volume. Eu queria definir, ajustar o volume. Acho que é aqui, ó. Você precisa ativar o modo de acesso, não perturbar nas configurações. Ah, isso aqui é importante mostrar, ó. Algumas funções, para elas funcionarem corretamente, você tem que dar permissão para o celular, para o aplicativo funcionar, tá? Você tem que dar permissão. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar essa permissão. Eu vou apertar aqui em ajustar o volume. Aqui ele pediu, né, permissão. Eu vou dar o OK. Aqui, ó. A permissão que ele está pedindo é: para utilizar essa funcionalidade, você precisa ativar a opção de acesso ao modo não perturbar nas configurações do dispositivo. Então, vou dar o OK. E aqui a gente vai procurar o MacroDroid. Aqui, ó, MacroDroid, e vou apertar para permitir. Ele vai perguntar e eu vou permitir, tá bom? Agora o MacroDroid está permitido. Agora sim, eu vou apertar em ajustar o volume. E aqui, ó, em volume de mídia, música, eu vou colocar, ó, eu quero que esse volume vá a 100%. E porque é esse canal que a gente está utilizando para falar nosso texto. Então, eu vou colocar esse aqui em 100% e vou dar um OK. Então, aqui em cima, ó, esse aqui eu posso tirar, né? Eu vou apertar em cima dele, excluir. Então, eu quero que o volume seja antes do texto. Lógico. Então, eu vou apertar aqui em volume, né? Aqui, ó. Volume e arrasto ele para cima. Cadê? Mover para cima. Tá? Agora ele foi para cima. Existe um recurso aqui no celular que ele pode colocar para esperar. Esperar 1 segundo. A gente vai fazer isso, tá? Vou colocar específico, aguardar antes da próxima ação. E você vai colocar 1 segundo. Eu vou te explicar o porquê, tá? Então, vou dar o OK. E agora eu vou colocar esse aqui para cima. Olha só o que eu fiz. O que a gente fez até agora? Aqui em gatilhos, eu coloquei que quando for 19h55 da quinta-feira, o gatilho vai ser disparado e ele vai executar as ações. Quais são as ações? O volume vai ser colocado para 100%, o volume de mídia, tá? 100%. Vai esperar 1 segundo e depois vai executar a próxima ação, que é o quê? Vai falar isso aqui, ó, está chegando a aula do Bruno, tá? E aí pronto, já está feito aqui a minha configuração, tá? Depois, eu posso até colocar aqui, depois de falar o texto, que o volume seja diminuído, mas eu não vou fazer isso agora, tá? E restrição eu não vou colocar nenhuma. Não vou colocar aqui, ó, nenhuma restrição não. Então eu vou dar o OK. Agora eu vou colocar o nome da macro, né? Vou apertar aqui em cima, eu vou colocar aqui, ó, aviso da aula do Bruno, tá? Aviso da aula do Bruno. E vou dar o OK. Então pronto, ó, vai exibir uma propaganda, vou apertar aqui em fechar e pronto. Então agora eu tenho duas macros. Tenho duas macros. A primeira macro é da lanterna que a gente criou. A segunda macro é essa aqui, ó, 19h55 da quinta-feira. Vai ajustar o volume no máximo, vai esperar 1 segundo e depois vai falar o texto. Está chegando a aula do Bruno. Agora, como que a gente testa? Eu vou apertar aqui em cima do evento,
vou apertar aqui nas 3 bolinhas e vou apertar aqui em testar ações. Então, quando eu apertar em testar ações, vai ser executado, né? Vão ser executadas essas ações aqui que eu coloquei. Então, vamos lá. Aperto nas 3 bolinhas e vou colocar em testar ações. Está chegando a aula do Bruno. Olha só que interessante. O celular, ele automaticamente aumentou o volume do celular, esperou um segundo e depois falou esse texto que eu defini. Está chegando a aula do Bruno. Agora vamos colocar na prática. Vamos testar na prática para ver se esse trem funciona mesmo. Estamos a 8 horas e 42 minutos nesse momento. Então vou mudar aqui o gatilho de hora. Eu vou apertar em configurar para alterar. E eu quero que quando for 8 horas e 45, daqui a 2 minutos, ele vai falar. Então, vamos ver se falta muito tempo. Eu vou colocar 44 mesmo, tá? Vou dar o OK. Confirmei. E agora o que eu vou fazer? Vou apertar aqui no X e vou desligar a tela do meu celular. Então, vamos ver se ele vai falar. Ó, minha mão está aqui. Quando for 20 e 44, aqui no meu celular, vai ser ativado aquela macro. Então, está faltando aqui 10 segundos, né? 13 segundos. Vamos ver se vai despertar mesmo. Vamos colocar em prática, né? Vamos ver se esse trem funciona mesmo. Ó, agora. Está chegando a aula do Bruno. Olha só que interessante. Ele funciona com tela desligada, com a tela ligada. O som, ele vai ser executado. Então você pode criar avisos para você. Se tem coisas que você tem que fazer toda semana, todo dia, em um horário específico, você coloca um aviso sonoro. Porque vamos supor que o celular está um pouco longe ali e eu estou cozinhando, estou fazendo alguma coisa. Aí eu escutei um aviso, eu estou assistindo televisão, né? Eu estou assistindo ali Jornal Nacional. Não, 8 horas não tem, né? Eu acho que é novela. Aí você está assistindo novela, aí o seu celular está encostadinho ali, ó, tranquilinho, você nem está lembrando da minha aula. Só que aí o celular ele vai avisar. Está chegando na aula do Bruno. Olha só que interessante. Então, aqui, com relação a esse aplicativo, as possibilidades são quase infinitas. Por quê? Porque esse aplicativo ele tem como automatizar várias funções.